Olá pessoal, neste vídeo estarei explicando um pouco, fazendo um tutorial de utilização do software CES EduPac versão 2019, um software de desenvolvimento de gráficos de seleção de materiais, utilizado principalmente na disciplina de seleção. Então, vamos lá. Logo após a instalação do software, quando abrimos ele, nos deparamos com essa tela aqui, onde a gente tem aqui a base de dados, e aí nós temos a base de dados introdutória, com os levels 1 e 2 gerais, e a base de dados avançada, que apresenta aqui o level 3. Temos também alguns outros níveis, alguns outros módulos mais específicos, como, por exemplo, o módulo aqui de arquitetura, o módulo de bioengenharia, sustentabilidade, projeto baseado na ecologia, um módulo dedicado apenas aos materiais poliméricos, outro à utilização na indústria aeroespacial, tá? E aqui nós temos também um módulo dedicado à ciência dos materiais, à engenharia e ciência dos materiais e aos elementos químicos, principal estrutura cristalina que eles formam, principais valências, essas coisas. Bom, vamos lá então começar nosso estudo selecionando o level 1. Quando a gente abre o level 1, a gente dá de cara com essa tela. Mais à esquerda, a gente tem a seleção da tabela. Nós temos dois itens aqui. Podemos selecionar a tabela pelo universo dos materiais ou pelo universo dos processos de fabricação. Mas no meio, nós temos o universo dos materiais que estão ranqueados no level 1. Então, nós temos aqui os materiais compostos, elastômeros, espumas e outros aqui. Mais à direita, nós temos uma guia com informações de tutoriais em inglês de utilização do software. Tá? Esses tutoriais desenvolvidos pelo próprio desenvolvedor do software, ok? Informações a respeito da base de dados, onde os pesquisadores obtiveram essa base de dados. E aqui nós temos dois itens que vão nos levar diretamente ao site do desenvolvedor do programa, onde a gente pode aprender a utilização de outros recursos e se aprofundar dentro da utilização do software. Aqui em cima, nós temos o item Change Database, que nada mais é, como o próprio nome já diz, né? Nós poderemos mudar a base de dados. Então, se eu clicar aqui, eu retornarei à minha tela inicial, onde eu tenho todos os meus níveis, e eu posso simplesmente mudar minha base de dados. Por exemplo, venho aqui agora para o level 3. Então, aqui em cima, muda para o level 3, certo? Vamos voltar, então, à nossa base de dados inicial. Tá? Aqui, mais à direita deste primeiro ícone, nós temos os primeiros passos, que nada mais é que um tutorial um pouco mais simples, né, das principais ferramentas que são utilizadas dentro do software. Então, nós temos as ferramentas de navegação e de procura, que serão estudadas aqui neste tutorial, e nós temos também a ferramenta de montagem do gráfico, né, que é a principal utilização do software, que nós aprenderemos no próximo tutorial. Então, voltaremos aqui e vamos começar a nossa pesquisa com a navegação. Quando a gente clica aqui no navegador, nós abrimos aqui o universo dos materiais. Bom, abrimos o universo dos materiais porque está selecionado esta tabela aqui. Poderemos mudar para o universo dos processos de fabricação, e aí aqui embaixo já mudou para a gente. Aqui no subconjunto, nós temos todos os processos de junção, os processos de formação primária do material e os tratamentos superficiais. Então, clicando em qualquer um deles, perceba que eu já ranqueio dentro da minha caixa aqui os processos de fabricação de junção de materiais.
Então, nós temos aqui os processos adesivos, os processos de junção por parafusagem e rebitagem, por soldagem mecânica e por soldagem térmica. Voltaremos aqui ao universo dos materiais. Temos aqui, então, no subconjunto, todos os materiais. Aqui embaixo, então, para nós, está aparecendo os materiais cerâmicos, os materiais híbridos, compósitos, espumas e materiais naturais, os metais e ligas e os polímeros e elastômeros. Abrindo cada uma das pastas, nós podemos perceber que temos atendido aqui a vasta gama de materiais utilizados em seleção de materiais. Bom, o level 1 possui uma quantidade de materiais aproximada de 70. O level 2 possui uma quantidade aproximada de materiais de 100. E o level 3 já possui uma quantidade muito maior. Cerca de 4.000 materiais podem ser selecionados no level 3. Então, a gente já percebe de cara a diferença entre esses levels é exatamente essa. O nível de informações que se tem a mais, ou seja, uma base de dados muito maior. Além disso, como a gente vai ver, quando selecionarmos o level 2 e o level 3, esses outros levels vão trazer novas informações a respeito daqueles materiais. Como, por exemplo, né, em que formas eles estão presentes no mercado, quais são os principais produtores mundiais desses materiais, e por aí vai. Tá? Vamos continuar aqui, então, fazendo a nossa pesquisa. Bom, dentro de materiais cerâmicos, temos aqui os vidros, as cerâmicas não técnicas e as cerâmicas técnicas. Em materiais híbridos, temos os compósitos, as espumas e os materiais naturais. Em metais, temos os ferrosos e os não ferrosos. E nos polímeros, temos os elastômeros e os polímeros, termoplásticos e termofixos. Vamos fazer, então, uma pesquisa, vindo aqui em materiais ferrosos e aqui no conhecido aço baixo carbono. Um duplo clique no aço baixo carbono abrirá uma nova guia aqui em cima, onde a gente vai ter toda a ficha de dados daquele material selecionado. Vamos ter, então, a descrição desse material através das imagens de aplicação. Vamos ter uma breve descrição desse material, principais utilizações, principais composições, principais tratamentos térmicos utilizados. Vamos ter aqui o ranqueamento de composição desse material. Por exemplo, estamos no aço baixo carbono. Então, o aço baixo carbono ele vai de 0,02 até 0,3% em peso de carbono. Propriedades gerais, densidade e preço, propriedades mecânicas, todas essas aqui, propriedades térmicas, elétricas, óticas, relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade e os usos típicos desse material. Bom, aqui, dentro das propriedades, se a gente seleciona alguma delas aqui, por exemplo, a resistência ao escoamento, e damos um clique, o software abrirá uma nova janela, onde aqui nós teremos todo o conceito a respeito daquela propriedade mecânica, tá? No âmbito da ciência dos materiais. Então, a gente consegue perceber, nesse primeiro momento, que o programa ele é bem completo, né? Ele traz tanto a seleção do material, quanto algum conceito que, às vezes, não foi bem compreendido ainda por nós, e que pode ser tirado aqui dentro do programa uma dúvida rápida, não é? Tá? Qualquer propriedade que esteja aqui, que tenha esse ícone aqui de informação, tá? Se a gente der um clique, a gente consegue, então, pesquisar a respeito daquela propriedade, tá? Estamos aqui, por exemplo, com a condutividade térmica, e aqui está a teoria sobre toda a propriedade, inclusive com as referências aqui, né? Caso a gente queira fazer uma pesquisa mais aprofundada, tá bom? Bom, aqui em cima a gente tem uma barra de rolagem
Mas no caso do level 1, a gente só vai ter para todas as propriedades. Então, aqui no caso, a gente não tem uma utilização muito maior. Quando a gente for para o level 2 e level 3, a gente vai ver que essa ferramenta aqui vai auxiliar muito quando a gente quiser refinar alguma pesquisa. Então, descendo aqui no final, nós ainda temos um link. Esse link, se a gente clica no ícone, levará a gente aos processos de fabricação utilizados na fabricação dos aços baixo carbono. Então, a gente tem aqui todo aquele conjunto inicial que a gente já viu agora há pouco. O conjunto dos métodos de união, o conjunto dos métodos de formação primária do material e o conjunto dos métodos de tratamento superficial. Vamos focar aqui nos processos de formação. Vamos vir aqui de novo na parte do navegador e selecionar a tabela de processos de fabricação, tá? E deixar aqui todos os processos, para a gente fazer uma breve comparação e ver como é que funciona esse link que foi criado quando a gente clicou aqui, ó. Vamos lá. Aqui nos métodos de união, nós temos esses 4. Aqui nos métodos de tratamento superficiais, temos esses 4. E nos métodos de formação primária do material, nós temos todos esses aqui. Tá ok? Perceba o seguinte, que tem uma diferença entre o que mostra na parte da direita e o que está sendo mostrado na parte da esquerda. Dá para perceber que, por exemplo, manufatura aditiva não possui aqui, e nem os métodos de formação de compósito e os métodos de moldagem, que provavelmente são utilizados mais nos materiais poliméricos ou nos compósitos, certo? Então, perceba o seguinte, que esse link aqui, mais uma vez, ele leva a gente aos processos de fabricação utilizados nos aços baixo carbono. Bom, no caso aqui, então, dentro do nível 1, a gente não considera a manufatura aditiva para a fabricação do aço baixo carbono. A gente não considera os processos de formação de compósito para a fabricação do aço baixo carbono. E a gente não considera também os métodos de moldagem na fabricação do aço baixo carbono. Certo? Acho que deu para entender como é que funciona esse link. Né? É diferente da pesquisa utilizando o navegador. O navegador levará a pesquisa em processos de fabricação para todos os materiais. Quando a gente clica num link de um determinado material que a gente já está pesquisando previamente, esse link levará a gente aos processos de fabricação daquele material específico. Certo? Bom, vamos então caminhar para o level 2. Bom, se quisermos ir até o level 2, é só a gente mudar a nossa base de dados, clicar no level 2, e aí, na tela inicial aqui, a gente já percebe duas diferenças na seleção da tabela. No level 1, apareciam apenas o universo dos materiais e o universo dos processos de fabricação mecânica. Apareceu agora no level 2 as referências e os principais produtores daquele material. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o navegador para esses materiais. Bom, temos aqui no universo dos materiais, né, todos os materiais no subconjunto. Temos aqui nos materiais cerâmicos os vidros, cerâmicas não técnicas e cerâmicas técnicas. Nos materiais híbridos, temos esse daí. Metais e ligas, os ferrosos e os não ferrosos. E nos polímeros, temos novamente os elastômeros, polímeros, termoplásticos e termofixos. A priori, parece que nada mudou. No entanto, como eu falei anteriormente, no nível 1 a gente tinha um número médio de 70 materiais, tá? Identificados e catalogados. No nível 2, nós já temos um universo um pouquinho maior, de cerca de 100 materiais catalogados aqui dentro. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, nos materiais não ferrosos, no nível 1,
a gente tinha uma liga de alumínio, uma liga de cobre, ouro, uma liga de magnésio, níquel, prata e por aí vai. Alguns materiais não ferrosos, por exemplo, ganharam uma pastinha, de tal maneira que, se a gente clica, a gente tem uma subdivisão ainda. Ou seja, a gente começa a ter um número maior de materiais que a gente pode estar trabalhando. Vamos voltar aqui, então, no nosso aço baixo carbono. No caso aqui, para os metais ferrosos, aparentemente, né, nada mudou, certo? Vamos dar um duplo clique aqui no nosso aço baixo carbono. E aí, temos aqui, novamente, aquela figura das principais aplicações. Temos aqui uma breve descrição do nosso material, sua composição química, propriedades gerais. Percebemos aqui nas propriedades gerais que já apareceu um novo dado aqui, ó, que é a primeira data no qual ele foi utilizado. Aqui, ó, o ano, 1610. Temos aqui as propriedades mecânicas daquele material, propriedades térmicas, aparentemente tudo igual, não é? Mas se a gente desce um pouquinho aqui, ó, percebemos que apareceu algumas informações novas, algumas propriedades novas, como, por exemplo, o processamento, tá? A durabilidade do material em meio em água e em soluções aquosas. Ou seja, a gente começa a ganhar algumas propriedades, né, em termos de corrosão para aquele material. Então, se é aceitável, se tem um uso limitado, se não é aceitável, certo? Ganhamos em várias propriedades aqui, ó. A durabilidade em vários meios. O consumo de energia desse material, tá? De acordo com cada processo de fabricação utilizado, certo? Então, perceba que a gente ganhou em algum nível de complexidade. Aqui embaixo nós temos um diagrama de fases, certo? Algo que não tinha no nível 1. E aqui os usos típicos. Bom, isso são todas as propriedades desse material. Todas as propriedades desse material estão sendo mostradas aqui. Se a gente vem aqui agora e seleciona as principais propriedades, a gente trabalha novamente com aquelas primeiras propriedades que a gente tinha no nível 1. E, obviamente, algumas informações a mais que melhoram a nossa pesquisa no nível 2 para aquele material. Tá certo? Bom, aqui embaixo a gente não tem só o link para o universo dos processos de fabricação, mas também temos o universo dos produtores e o universo das referências. Vamos clicar então no link de processo de fabricação e vamos novamente olhar para o processo de formação primária do aço baixo carbono. Percebemos aqui que a pastinha de manufatura aditiva foi adicionada, coisa que não aparecia no nível 1, certo? Então, temos aqui os métodos de deposição e os métodos de fusão de pó, tá? Aparecendo aqui para a manufatura aditiva do aço baixo carbono. Ou seja, além do nível 2 aumentar a quantidade de materiais a ser pesquisados, também há um aumento no número de processos de fabricação desse material. No nível 1, temos aproximadamente 74 processos de fabricação. No nível 2, temos aproximadamente, se não me engano, de 100 a 120 processos de fabricação, tá certo? E no nível 3, chegamos até 250 processos de fabricação. Então, né, a gente percebe novamente que, além de aumentar a quantidade de seleções que a gente pode fazer nesses materiais, a gente também aumenta a quantidade desses próprios processos, certo? Então, temos aqui o link para os processos de fabricação dos aços baixo carbono. Voltando aqui à nossa guia do aço baixo carbono, vamos clicar aqui nos principais produtores
clicar aqui em metais, e aqui nós temos uma lista dos principais produtores do aço baixo carbono no mundo. Bom, estamos aqui no Brasil, né? E aí a gente percebe aqui, ó, a ArcelorMittal. Dando um duplo clique, abre aqui uma nova guia, e aí a gente tem aqui algumas informações. O nome da companhia, o website, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado ao site da companhia, os principais materiais e marcas no qual a empresa comercializa, outras informações adicionais, algumas curiosidades, e, bom, é isso, certo? A gente tem, então, até como saber quem produz aquele tipo de material no mundo, né? Então, bem legal, assim, a utilização da plataforma. Voltando aqui, o último link seria o link de referências, né? Que nada mais é que traz as referências a respeito das informações obtidas em toda essa seção aqui. Então, poxa, da onde veio a temperatura máxima de serviço de 340 a 357 graus Celsius? Provavelmente, em alguma destas referências aqui, a gente vai encontrar essas informações, tá bom? Então, era basicamente isso. Bom, o nível 2, em termos do navegador, é basicamente isso, tá, pessoal? Vamos agora observar o que nós temos no nível 3 para comparar com os outros níveis que a gente viu até agora. Bom, aqui no nível 3, percebemos novamente que nessa parte inicial da seleção da nossa tabela, nós temos o universo dos materiais, o universo dos processos de fabricação, referências, produtores, forma. O que vem a ser isso? Forma. São, basicamente, as principais formas no qual aquele produto que a gente selecionou é encontrado no mercado. Por exemplo, quando a gente vê o aço baixo carbono, a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui. E seções estruturais, certo? Então, vamos vir de novo aqui na nossa ferramenta do navegador. E aí, já de cara, a gente percebe uma mudança aqui nas nossas pastas no universo dos materiais. Apareceram duas novas pastas, a pasta de fibras e particulados e a pasta de materiais magnéticos, certo? Como eu falei, o universo do level 3 tem 4.000 materiais no qual podem ser pesquisados, mais ou menos, né? 4.000 materiais. Então, já aumenta o nível da pesquisa, né? Nesse tipo de level, tá ok? Então, temos aqui as cerâmicas e vidros. Se a gente abrir cada pasta dessa aqui, pessoal, a gente vai encontrar uma infinidade de materiais, tá? Então, fica como curiosidade aí para vocês. Abrir cada uma dessas pastas, fuçar mesmo, né? Procurar os vários materiais que existem aí que estão disponíveis para serem selecionados. Vamos focar aqui, né, nos nossos metais e ligas. Ó, percebemos aqui também que não temos apenas os materiais ferrosos e os não ferrosos. Temos alguns outros metais, temos as ligas de metais preciosos, metais raros e ligas refratárias. Tá? Obviamente, né, tudo isso está dentro de ferrosos e não ferrosos. Né? Mas criou-se uma subdivisão aqui para facilitar até a procura, né? Uma vez que a gente tem 4.000 materiais aqui dentro, seria um pouquinho complicado eu colocar todos os metais e ligas dentro de ferrosos e não ferrosos e tentar fazer uma busca. Vamos abrir, então, a pasta dos materiais ferrosos. E aí, a gente percebe que aqui a gente já não acha mais diretamente o aço baixo carbono, né? Ele provavelmente está dentro de alguma pasta dessa aqui. No caso, os aços carbono aqui, ó. Abrimos aqui os aços carbono. Dentro dos aços carbono,
nós temos os aços baixo carbono e os aços médio e alto carbono. Abrimos aqui os aços baixo carbono, temos eles na categoria como fundido e trabalhado. Vamos abrir aqui a categoria trabalhado, e aqui nós temos todos os aços baixo carbono ranqueados aqui dentro do nível 3 do programa. Tá? Então, temos aqui o aço 1010, 1015, 1020, todos muito conhecidos, né, por nós, que já fizemos ciência e engenharia de materiais. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o 1020, a gente ainda tem uma subdivisão, que seria a divisão final para esse material, que seria ele recozido, trabalhado a frio e normalizado, tá bom? Vamos abrir aqui o recozido. Um duplo clique, então, traz a gente até essa tela aqui, e aí perceba bem, no nível 3, né, nós temos uma quantidade de informações um pouco maior, tá, para esse material. Então, temos aqui, num primeiro momento, a designação desse material, tá, as formas como ele pode ser designado dentro das várias normas internacionais que se utilizam. Um pouco mais abaixo, temos um resumo da composição química desse material. Então, perceba o seguinte, além de trazer quantidade de ferro e de carbono, também traz a quantidade de alguns elementos que estão inerentemente presentes nesse aço, como, por exemplo, o manganês aqui, tá? Trazemos outros elementos que compõem esse material também, como o fósforo e o enxofre. O preço por unidade de volume, propriedade física, propriedade mecânica. Temos aqui um gráfico que relaciona a resistência à fadiga com o número de ciclos, propriedades de impacto e tenacidade à fratura, propriedades térmicas, elétricas e por aí vai, né, pessoal? Durabilidade, resistência à corrosão, tá? Perceba que aumenta, né? No nível 3 aumenta o número de informações que a gente tem. Aqui no final, nós temos aqueles mesmos links, tá? Que a gente observou tanto no nível 2 quanto no nível 1, tá bom? Eu não vou entrar aqui no universo dos processos de fabricação, nem dos produtores que a gente já viu no nível 2. Vamos abrir o nível das formas aqui. Bom, quando a gente abre esse nível das formas, para o aço 1020 recozido, né, perceba também o nível de refinamento da nossa pesquisa, né? A gente não está trabalhando com os aços baixo carbono de maneira geral. A gente está trabalhando com o aço 1020, que é um aço baixo carbono, na forma recozida, certo? E aí, na forma recozida, nós podemos ter esse material no mercado dispostos de diferentes maneiras. Por exemplo, a forma prismática desse material pode ser assimétrica ou não assimétrica. Damos um clique aqui e temos a assimétrica plana, que seria na forma de um tarugo vazado, né? Ou então, tá, com uma seção no material. Então, a gente tem exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né? Essa parte de forma do material mostra para a gente quais são as formas no qual esse material está disposto no mercado, para que a gente possa adquiri-lo, né? Afinal de contas, isso também faz parte da seleção do material, certo? Não adianta nada eu selecionar um material e aí, quando eu vou pesquisar a respeito da forma dele, vamos supor que eu esteja querendo fabricar alguma coisa que tenha uma forma complexa e que seja de difícil compreensão para algum outro processo, às vezes a gente chegou lá no final da nossa etapa e aí a gente vai descobrir que não tem como fabricar aquele material
com aquela forma específica, certo? Então, às vezes, essa seção de forma aqui, ela se torna uma seção primordial na nossa seleção de materiais, tá bom? Bom, pessoal, nesse primeiro momento era isso que eu queria passar para vocês, tá? Nós temos também aqui a ferramenta de procura, tá? Mas essa ferramenta de procura aqui, ela nada mais é do que, se a gente clicar aqui, a gente pode fazer uma procura aqui direta pelo nosso material. Por exemplo, acabamos de pesquisar o aço 1020, então eu posso vir aqui e colocar AISI 1020. E aí, quando eu apertar Enter, nós vamos ter aqui 12 correspondências no universo dos materiais e uma correspondência no universo dos processos de fabricação. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ver todo... eu posso dar um duplo clique aqui, que aí a gente abre qualquer um desses links aqui no qual esteja citado no texto esse aço aqui que a gente acabou de fazer a pesquisa, tá bom? A mesma coisa aqui para os processos de fabricação, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, aço 1020 normalizado, perceba que o texto vai destacar para mim em todos os pontos onde tem essa pesquisa que nós fizemos aqui, tá bom? Certo? Bom, era isso. Já temos aí meia hora de vídeo, né? Então, aprendemos neste primeiro tutorial como utilizar as plataformas de navegação e de procura dentro do software SES EduPac 2019. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.